Olá, tá começando o 131º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, assim como toda semana, a Bia Kunz, a garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. Espero que tenham passado bem o Natal. Estamos aqui fazendo o nosso especial de fim de ano hoje, né? Exatamente. Acumulou, que bom que bastante coisa. Aconteceu uma coisa curiosa, porque depois que eu passei a integrar tudo de trabalho no computador, e eu só uso o Telegram para trabalho, eu posso passar dias, semanas, sem abrir o Telegram no telefone. E aí, hoje eu abri aqui o Telegram para fazer a pauta do nosso episódio e tinha uma mensagem sua me desejando Feliz Natal, aquilo todo. E eu nem tinha visto, não chegou a notificação no telefone, porque eu passei um tempão sem usar. Eu fui acessar agora o Telegram no telefone, eu tava deslogado. Nossa! Eu tentei logar, não consegui. Então não sei o que tá acontecendo. Nem sei como isso é possível. Pois é, exatamente. Então eu vou tentar resolver depois, mas é curioso como eu consegui migrar 100% de todo o fluxo de trabalho pra cá, bom. a ponto de nem ser uma questão. Eu Entendi. fui olhar lá, tinha um monte de coisa não respondida, eu falei, eita... Mas uma dessas coisas foi a nossa conversa específica de pautas, e eu acho que foi a semana que mais teve coisa pra gente incluir aqui e falar. Então eu tô enrolando pra gente começar o episódio de besta, porque tem um monte de coisa pra gente falar. Sem mais delongas, né? E uma dessas coisas você mandou pra mim, eu achei interessantíssimo, um projeto que parece um gabinete de PC ou de Mac antigo, por iPhone. Então, de onde veio isso? Que legal. Eu tava tentando entender o que era exatamente, mas ela é, na verdade, uma case, pelo que eu entendi. Eu não consegui achar onde vende, mas tem gente, eu achei muito legal, né? Esse negócio de coisas retrô, assim, tá muito na moda agora, né? Engraçado é que é tudo jovem de 20 anos que mais curte essas coisas. É o verdadeiro saudade do que não vivemos, né? Exato. Mas essa skin aí, esse launcher, não sei o que é, meio de Windows 98, alguma coisa assim, eu achei muito legal. E eu acho que é um launcher mesmo, porque tem ali os widgets do iPhone, né, contador de passos que eu vi ali, né. Agora, eu não sei como que fizeram isso. Aí a gente vai passar a bola, trouxe aqui na pauta justamente para os nossos ouvintes que são ótimos em caçar essas coisas, descobrir que launcher é esse, né, que customização que é essa do iPhone e essa case que eu achei muito legal. A gente vai deixar aqui na descrição, achei bacana. É engraçado que o vídeo começa com um teclado mecânico, que a pessoa tira umas teclas para deixar um PCzinho ali, e um tecladinho, PC não, um Maczinho, um tecladinho, mas depois vira todo o lance do skin pro iPhone, tanto skin físico ali dentro da caixinha ali, quanto a parte digital também. Ali, né? O launcher, o tema, muito legal. E se você quiser deixar seu iPhone com cara de Windows 98, fiquem à vontade, mas mandem o link pra gente, que eu quero saber. Exato, vai estar aqui na descrição. Agora que a gente deu a missão pra vocês, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E a gente pediu, né, para vocês que escutam aqui o podcast, as impressões de vocês. Se vocês trabalham em escola, em qualquer uma das áreas que envolve lidar com estudantes, né, como é que tem sido o lance de telefone, até o que vocês estão achando das leis que no Brasil mesmo sendo aprovadas em relação ao uso de telefone em escola e etc. E o Victor falou, sou professor e vejo que muitos alunos não usam relógio de pulso e deixam o telefone em cima da mesa para ver as horas, e adivinha o que aparece junto? Um monte de notificações. E ele falou, ainda tem pais que mandam mensagem para eles sabendo que eles estão em aula, e ele fala, não julgo, é um canal, mas atrapalha. E sobre conteúdo digital, ele falou o seguinte, que é autor de livro didático e editoras preferem conteúdos digitais, principalmente por questões econômicas, que sai mais barato fazer online do que imprimir, né? E, de quebra, quem escreveu o livro pode escrever mais conteúdo ali e deixar o livro melhor. Bem interessante esse ponto sobre você atualizar a edição do livro no digital que você não consegue no físico, né? Exatamente, isso é uma vantagem realmente. Agora, quanto a relógio, gente, isso é um negócio meio complicado, sabe? Eu sou a geração do relógio de pulso ainda, mas eu sempre tive muito problema com relógio de pulso, tirando um Seiko daqueles automáticos que eu ganhei da minha avó quando eu tinha uns 12 anos, eu nunca tive muita sorte com relógio.
Eles pifam, eles param, eles atrasam. Todos, assim, que eu tinha, davam algum problema. Para vocês terem uma ideia, na minha passagem do fundamental para o ensino médio, meu apelido na escola era Uri Geller. Era nesse nível. Botava no meu braço, parava de funcionar, ficava maluco, adiantava, atrasava. Aí começaram a falar que eu tinha um poder paranormal, né? Aí eu meio que desisti de andar de relógio, assim, muito cedo, né? Mas isso falando de relógio de ponteiro. Aí depois eu comecei a usar aqueles Cassiozinhos digitais, assim, que aliás tem bastante por aí, eu acho lindos. Tem uns Rose Gold agora, eu tenho um que é o meu relógio oficial quando eu não estou usando uma Band. E eu ainda uso o relógio quando eu não estou usando a Band? Pois é, gente, tem professor que eu vou fazer prova, assim, que eles não querem que use nem, obviamente, celular, mas eles mandam tirar smartwatch também. Não pode fazer prova de smartwatch. Eles olham lá, sabe? Eu não sei como é que vai colar com o smartwatch. Sei lá, né? Vai a criatividade do povo, né? Mas aí eu tiro e ele... Nossa, e tem professor que faz esse negócio de ficar de 15 em 15 minutos anotando o tempo no quadro, na lousa, assim. Isso me dá uma ansiedade tão grande. Nossa, porque... pressão, né? Eu detesto. Então, o que eu fiz? Eu levo na minha bolsa o meu Cassiozinho. Vou mandar foto deles para vocês, já tem alguns anos aí. E alguns mesmo, porque nós vamos falar das bands daqui a pouco, de smartwatches, né, já que nós temos novidades para falar. Mas eu usei 2 relógios, 2 smartwatches, eu não me dei bem com nenhum dos 2, porque pelo menos na época era aquele negócio de recarga diária. Eu não sei se o Apple Watch tá assim também. Mas o pessoal que tem Samsung e Apple Watch que fala pra mim é mais ou menos a cada 1 ou 2 dias que tem que carregar. Isso pra mim é um problemão, eu não me dou bem com esse tipo de coisa, né? Mas mais pra frente a gente volta a falar nesse assunto aí. Então eu adoro relógios, então eu tô com um Cassiozinho digital. Esse os jovens sabem ver a hora. O de ponteiro eles não sabem não. Pois é. Agora tá voltando à moda esses relógios, especialmente o Casio clássico. Né? Eu adoro. Pensa no relógio Casio, todo mundo pensou exatamente no mesmo modelo. É esse que o pessoal tô vendo que tá voltando a comprar. Vi que o Caio Fabiano tá fazendo uma coleçãozinha de relógios meio retrô, assim. Acho que tá rolando uma rejeição ao digital na parte de relógios. Nossa, e no meu tempo de escola tinha aqueles databank, tinha aquele com calculadorazinho. Que os meninos, mais os meninos, assim, os meninos ricos, né? O pessoal que mais podia, né? Porque era caro aquele, eu não cheguei a ter, não. Mas os databanks e os com calculadora era o meu sonho de consumo. Mas eu tive um simplesinho mesmo e adoro. E sempre tinha um moleque na sala que tinha um relógio que desligava a TV. Sempre tinha um. Que aí chegava o professor com aquele vídeo da Didac pra mostrar a bacia hidrográfica brasileira, e tinha lá um moleque que desligava o relógio. Sei lá, no refeitório. Nossa, quem tinha Palme com infravermelho e usava como é que tinha um aplicativo de controle remoto universal pra Palme, que eu não me lembro o nome. Mas ia nos restaurantes, ia nos lugares, aí mudava o canal da TV, era engraçado essa época. Agora, voltando ao papo sobre o telefone nas escolas, você me mandou 2 mensagens falando sobre como o Senado aprovou a proibição de telefones em escolas, inclusive recreio, intervalo também, que agora só vai depender da canetada do presidente, e que alunos podem levar os telefones na mochila, mas o uso mesmo é proibido, né? Exceto em caso de emergência, ou se usa para fim pedagógico, acessibilidade, que era uma questão que eu queria falar e até pintou um follow-up bem interessante sobre acessibilidade e telefone aqui nessa semana, e então também seja para atender a condição de saúde aí de estudantes. Ainda dependiu de uma canetada, mas está encaminhado, né? Sim, eu vou até fazer um café aqui, porque só com café para aguentar essa notícia, né? Bom, vocês sabem que eu sou a favor, né, disso, pelo menos naquele modelo que a gente discutiu em outros episódios aqui do podcast, na Finlândia, na Holanda. O aluno chega, tem uma caixinha, o inspetor guarda, fica num armário, aí quando vai embora, pega de novo. E eu falei que eu não tinha visto o texto da lei ainda, né? Aí eu fui dar uma olhada, fui direto, não li tudo, eu fui na parte que interessa. O resumo da lei tá proibido, mas se quiser pode. Gente, eu não tô brincando, é literalmente isso. Porque eles colocam um monte de exceção, aí, mas vai virar
Como assim emergência? O que é emergência? Fins didáticos. O que é o fim didático? Professor, eu vou fazer uma busca aqui no TikTok do seu assunto de geografia. Pô, né? Ou é ou não é, ou funciona ou não funciona, ou todo mundo faz a mesma coisa, ou não. Agora, do jeito que foi escrito, muito mal escrito, olha, tem tudo pra ser aquele tipo de lei que não pega, entre aspas. No Brasil, assim, né? Tem lei que pega, lei que não pega, né? Mais uma jabuticaba nossa. Então, aí eu já desanimei, falei, esse negócio não vai pegar. A minha impressão é que a lei foi escrita de modo a deixar a discrição de quem quiser colocar a regra na escola para proibir e falar assim, a lei permite. E a lei permite as exceções, então vai apertar ou soltar de acordo com cada uma ali, mas para ter algum tipo de embasamento para falar, estou proibindo, mas aqui diz que pode, né? Então acho que vai ser meio por aí. O que vai ter de aluno falando, professor, tô estudando matemática aqui, regra de 3, tá? Tô colocando saldo aqui no tigrinho para eu jogar. Ou isso é ser meu telefone de apoio emocional, né? Criança de cachorro. Meu Deus do céu. E ainda nessa veia de tecnologia e ensino, a gente falou sobre as contas de nuvem universitárias, né? Que tanto o Google quanto a Microsoft deram, mas que eles deram uma apertada no cinto aí ultimamente. E o Fabiano Castello falou que, como aluno da USP, eu tenho uma conta vitalícia no Google. Quando recebi, era drive ilimitado. Fiquei um ano colocando as coisas lá para fazer backup. E aí aconteceu isso. Em abril, ele fala, o Google simplesmente cancelou isso e passou todas as contas para 20 GB. Tava muito bom, de graça, para toda a vida, ilimitado, só que não, né? Gente, eu não sabia disso não. Eu tô surpresa. Como assim? A conta vitalícia ilimitada? Gente, não tem espaço no mundo para tudo isso. Se o Fabiano, vamos supor que ele tenha uma expectativa de vida de 95 anos, caramba, hein? Tem que ser muito ilimitado. Mas como ele mesmo nos atualizou aqui, né? Agora são míseros 20 GB. Ai, gente, de limitado para 20 é muito fim de feira, né? Me lembra aquele lance de operadora que fala assim, a sua internet é ilimitada desde que você use com parcimônia, né? Porque é a conta de qualquer tipo de serviço que o preço coletivo banca quem usa muito, quem usa, né, seguro de saúde, é a mesma coisa, né? Quem banca o seu tratamento e quem tem lá o seguro de saúde nunca usou pra nada e tá pagando lá aquela bala por mês. Então eu lembro que teve esse papo, que foi quando a Vivo começou a colocar, tipo, calculadora de uso de internet, ou tentar botar uma franquia na internet fixa. Aí teve uma entrevista desastrosa, que eu lembro, pro Tecnoblog, que foi interrompida no meio pela assessora da Vivo, acho que foi um lance desse. E aí eles acabaram até desistindo disso. Mas eu lembro que teve esse papo de que a sua internet é ilimitada desde que você não enfia os 2 pés na jaca, porque é a galera que baixa 100% de tudo, de todos os conteúdos, pra ter não sei o que lá. E aí acaba saindo do que eles têm ali de cota teórica, né? Nossa, o que eu critiquei isso. Na época do blog lá, tinha esse negócio de plano ilimitado, mas nem tanto, né? Eu lembro de um amigo que era... Ele mesmo se intitulava assim, que ele era o terror dos bufês, né? Aqueles bufês livres, sabe? Ele falava, eu vou pra dar prejuízo. Eu fico lembrando disso. Uma vez estava o pessoal vendo ele... Mas ele come. É uma coisa inacreditável. Ele ia pra dar prejuízo mesmo. E magro, é um varapau. Você pensa que é gordinho e tal. Nada. Toda a gordura, ao invés de ir pra pochete, vai pras coronárias. Porque ele tá até hoje lutando com colesterol nas alturas, né? Putz. Mas é engraçado isso. Eu vejo esse negócio de ilimitado, mas, no entanto, eu sempre lembro dele. Então, sempre que eu penso nesse negócio da franquia de internet fixa, eu penso, putz, isso aí tem data pra voltar, né? E a gente vai voltar a ver um negócio desse. Ninguém anunciou nada ainda. Mas é o tipo de coisa que a gente sabe que uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai ter algum jeito de falar que agora pode fazer isso e cada um que lute, né? Mas acabou-se o que era doce, né, Fabiano? Pois é. Agora a gente lançou aqui um desafio na semana passada de vocês mandarem uma caixa que produto que vocês têm mais antigo aí da casa de vocês digital. Se der pra mandar com uma foto da Gigahertz de fundo, né, pra gente mostrar mesmo que são vocês, mostrarem que são vocês mesmo. A gente recebeu alguns aqui. O Bruno Matelli mandou, não sei se é o que eu tenho de mais antigo,
mas era o que estava mais fácil aqui para mostrar. E ele falou, se eu procurar, encontro mais raridades aqui, mas mandou um CD, um DVD, enfim, né? Do Windows NT Server e Windows NT 4.0. E é engraçado que a capa dele tem, tipo, sei lá, uma arte tribal, como se fosse aquelas tatuagens de surfista dos anos 90 e 2000, assim, bem clichêzona, mas era, sei lá, a arte, o logotipo do Windows NT Server. Achei interessante. Muito bom. O Dante também mandou, ele falou, tenho essa belezinha de DVD aqui, ele mandou a caixa do macOS 10 Snow Leopard e falou que esse DVD, inclusive mês passado, salvou um MacBook White de um colega. Ele falou que não conseguia fazer o pendrive bootável com o sistema de jeito nenhum e a recuperação da Apple também não funcionou. Aí ele lembrou que tinha esse DVD e funcionou na hora. Ele falou, fiz um upgrade de RAM e de SSD e agora dá para usar o MacBook de máquina de escrever com acesso à internet. Nossa, que legal. Bom, eu tô com meu Mac Mini aqui. Eu vi um amigo que falou que conseguiu instalar. Ele tem a mesma geração de Mac Mini que eu tenho, que é aquele de 2015, 2014. Eu não sei qual. Eu esqueci o nome do último OS agora do Mac. É o mais recente? É o Sequoia. Sequoia, isso. Ele disse que conseguiu instalar o Sequoia nesse iPad, nesse MacBook. Não é Mini, não, é o Mac Mini, né? MacBook Mini. Tô viajando aqui. Natal, gente, eu tô de ressaca. Então, mas eu falei que eu tenho intenção de transformar o meu aqui num servidorzinho. Ainda tô pensando como, né? Mas essa notícia aí me deixou meio animada. E ele disse que tá rodando liso, hein? Não tá travando, então, né? Nem nada. Aí eu fiquei bem curiosa. Será? Mas nossa, deu uma saudade ver esse Snow Leopard aí. Eu acho que o primeiro upgrade que eu fiz na vida de Mac foi o Snow Leopard. Acho que o Leopard foi o primeiro que eu usei. Lembra que eu falei que eu peguei aquela transição do Dot Mac pro Mobile Me? Sim. Essa época aí. Foi do Leopard pro Snow Leopard, mesma coisa. E nossa, como eu adorava o Snow Leopard. Todos aqueles que tinham nome de felino, assim, pra mim foram os melhores macOS da vida até hoje. Foi acho que a época que todo mundo que mexe com Mac há mais tempo entrou, né? Eles começaram com toda a família de felinos. E esse Snow Leopard foi aquele que foi anunciado como, tá aqui o nosso próximo sistema. Sabe quantas novidades tem? 0. A gente tirou essa versão inteira só pra corrigir bugs, melhorar a estabilidade, velocidade, etc. E ele era Mac, o Snow Leopard, no new features. Tinha um slide gigante na apresentação pra falar que não tinha nada, né? Por isso que eu amava o Snow Leopard. Realmente foi um dos melhores macOS que eu já usei. Só tenho lembranças boas dele. Rodou lisinho. Aí quando começou aqueles do nome de coisa da Califórnia, aí começou a... o bicho começou a pegar aqui. Eu perdi o fio da meada com esses nomes também. O pior que eu já usei foi aquele El Capitan, que eu apelidei de El Capiroto, né? Acho que eu falei pra vocês, né? Nossa, como dava pau aquele... Nossa senhora, não sei como é que tá o Sequoia, mas agora eu tô com vontade de experimentar. Tinha o Big Sur, que o pessoal chamava de Bug Sur também. E eu acho, o Rambo me mostrou uma vez que era uma comunicação da Apple, que estava escrito errado, o Big Sur estava como Bug Sur. Então o bug é meio recursivo, né? Que escreveram errado o nome do sistema que dava bug. Enfim. Verdade. E pra finalizar essa parte retrô aqui, o Douglas Bride Rosa, abraço pra ele, falou que não tem caixa de software antigo, mas alguns itens ele tem que são bem nostálgicos. Ele mostrou aqui na foto, tem um disquetão, que ele falou que é de um curso técnico antigo, e um Game Boy que ele comprou no ano passado, numa feira do rolo em São Bernardo do Campo, e foi pra realizar o sonho de criança que nunca teve o Game Boy, e falou, esse é o primeiro modelo lá de 89, ainda mandou, pauta pra vocês, que tal? Itens de coleção antigos aí que vocês têm, ou que vocês querem ter. Claro que eu lembro desse de 89. A única pessoa... Eu tinha uma prima que era mais rica, ela foi a primeira pessoa na vida, vivia indo para os Estados Unidos, né? Inclusive, ela foi embora do Brasil, não tá mais no Brasil já há décadas. E quando ela apareceu, eu falei, meu Deus, o Game Boy, todo mundo achava que era lenda, né? Tava ela lá com o primeiro Game Boy. Nossa, foi uma sensação isso. Inacreditável. Capaz que eu comprasse também, verde. Douglas. Eu acho que se eu for nessa feira do rolo, aí eu vou sair com algumas velharias de lá, viu? Eu saio com a sacola cheia de vinil. Itens de coleção antigos que vocês querem ter. Olha, vamos fazer uma pauta só sobre isso. Mas eu tenho o meu primeiro game portátil, esse tá guardadinho até hoje, que é aquele Game & Watch da Nintendo, de 1980 e...
Puxa, eu tinha 9 a 10 anos, então 84, por aí. Eu achei que 80. Procurar. Cacei aqui. Ele é de 80, mas eu tive em 84, mais ou menos, tá. né? Não era uma época que era muito fácil você conseguir coisas importadas. Você tinha que ter alguém para ir no Paraguai buscar. Foi o caso desse meu aí. Mas foi o meu primeiro, tá guardadinho até hoje. Eu nem sei se tá funcionando, mas nossa, como eu amava e amo ele. É muito legal. Ó, eu procurei aqui no Mercado Livre, tem uns à venda. Não sei se são originais, se são reedições, mas tem aqui 600, 700. Sim. Achei que seria até mais caro. Então fica uma pauta aí para a área de trabalho no futuro. Boa. Já que a gente falou de case retrô, skin retrô, vamos fazer um episódio aí pra gente relembrar os nossos gadgets favoritos da infância, da adolescência. Vai ser legal. E sigam mandando pra gente as fotos de coisas que vocês têm que são antigas e retrôs, que a coisa mais legal é fazer essas viagens nostálgicas. Isso. Podem mandar que a gente traz aqui e a gente coloca na descrição as fotos também que vocês mandarem pra vocês poderem ver do que estamos falando. Pra quem pegou a tecnologia depois dessas épocas. E Bia, sobre música e concentração, a Sandra Martini falou o seguinte: eu só consigo me concentrar para estudar e ler com música. Isso é um aspecto que eu tenho desde minha adolescência, mas como a Bia comentou, funciona para mim muito bem, porque eu escuto em idiomas que eu não entendo. Então ela falou que no caso, coreano e inglês. E isso tem um ponto curioso, ela segue. Eu costumo em alguns momentos cantar ao mesmo tempo que eu estou estudando e não me atrapalha. Nossa! Ela falou que talvez seja que o processo mental de produção da pronúncia corra em paralelo com a compreensão da escrita, mas com podcasts ela falou que não consegue estudar com os estudos. Caramba! Ela falou que canta, mas em idioma que não entende. Eu fico lembrando aquelas adaptações da música do Jaspion, assim, em português, assim. Ô, cara tossiu! É por aí, né, Sandra? Como é que você canta em idiomas que não entende? Eu fiquei curiosa. Tem um programa, me lembro de um vídeo besta, antigo, que é uma mulher vai cantar, ela é uma mulher oriental, vai cantar num programa americano, desses de talentos, assim, e ela vai cantar Can't Live If Living Is Without You, né? E aí ela fala que vai cantar Ken Lee. Aí as pessoas falam, Ken Lee? E ela canta a Ken Lee, como se fosse um nome oriental, e aí fica tipo Without You, e tu vai, todo mundo fica se olhando, assim. Se eu achar o vídeo, eu coloco aqui na descrição. Toda criança cantou essa música também, inventando a letra. E sobre a recomendação de bandas, Bia, o Rubens Padovese falou o seguinte: ele gosta de uma banda chamada Maytree e mandou uma versão a capela daquela música de Natal, Run, Rudolph, Run, e falou, passando aqui só para deixar a mensagem de Natal para vocês, uma banda que eu sigo, e a banda resolveu usar IA para fazer o vídeo, então as vozes são as vozes do pessoal da banda mesmo. Mas ele falou assim, o vídeo eu não entendi nada. O que esse Rudolph com fogo do rabo aqui fez? Sabe o que aconteceu com o Yoshi e o Meteoro? Ele falou assim, sabe dizer que diabo tem uma bruxa ajudando o Papai Noel? E dá pra ver que eles jogaram ali. O clipe ele é feito com, dá pra ver, deve ser vários prompts junto com os pedacinhos da música. Tem hora que o que tá no clipe condiz com a letra da música, tem Sim. hora que não. Mas do nada parece uma bruxa cantando quando é uma voz de mulher e tá lá ajudando o Papai Noel e etc. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra quem quiser dar uma espiadinha. Muito bonitinho. Eu tô olhando aqui rapidinho. Parece aquela IA estilo Pixar, né? Que eu acho a mais fofa de todas. E é interessante ver, eu não sei pra você, mas pra mim já dá pra bater o olho, dá pra sacar que são as ferramentas de IA, né? Mesmo que você mandou pra mim, tem uma imagem que é sobre a aprovada restrição de telefones na escola, dá pra ver que é uma imagem de uma criança com telefone de fundo que é feito por IA, tem uma estética que eu acho que vai ser uma coisa muito desses nossos 2 ou 3 anos aqui que a gente está vivendo, porque o hiperrealismo que já é aplicado fica meio artificial, com o jeito que as coisas se movimentam, a carinha das coisas, mas já dá para saber que isso vai ser resolvido meio rápido, né? Quando a gente olhar para trás da produção multimídia, a gente vai pensar que em 2024, 2025, essa janela em que essas IAs generativas de imagem faziam as coisas com acabamento que era potencialmente bom, mas que era meio artificial, mas que as ferramentas resolveram. Tem cara de IA, né? Engraçado. E eu postei no Twitter lá o pessoal que tá fazendo a engenharia reversa da IA na vida real. Já viu o dedo postiço? Pra você colocar na sua mão? pra você praticar crimes? Aí você pode roubar alguma coisa na loja.
Aí a câmera vai filmar, fala, não, isso não é uma prova contra mim, isso foi gerado por IA. Olha lá, eu com 6 dedos, como assim? É muita Excelente. criatividade, né, gente? Meu Deus do céu. E a gente comentou aqui alguns episódios, Bia, daquele lance da pesquisa dos hábitos de leitura dos brasileiros. E o Eric falou, né, que os filhos, isso a própria leitura, a pesquisa concluiu, a gente repercutiu isso. E o Eric comenta que a gente comentou que os filhos são reflexos da leitura dos pais. E o Eric fala, eu tenho 35 anos, só li um livro na minha vida, que é o primeiro dos 7 livros de Nárnia. E esse ele segue, né, me prendeu de um jeito que nem o outro conseguiu. Eu nunca tive o hábito de ler, mas a minha filha tem 11 anos hoje. Ela fez um desafio de ler 50 livros em 3 meses. Caramba! Ela traz livros da biblioteca da escola e algumas vezes também da biblioteca da cidade. E ele fala, preciso me preocupar dela ler demais? Overdose de livros e informações? Com 11 anos, não são livros muito densos, assim, são mais aventura, é o que criança gosta de ler. Agora, quando a gente fala de overdose de informação, Érica, a gente fala desses drops, desses shorts, isso é uma overdose. Eu acho que se ela tá tendo conteúdo de qualidade, gosta de ler bastante, e são livros mesmo, acho que você não tem que se preocupar não, porque eu era igualzinha e não cresci uma adulta perturbada, não. Pode ficar tranquilo. Ou pelo menos não por conta disso. Não por conta disso. Eu tenho assim... Certamente, você lendo os 50 livros em 3 meses, a minha impressão, pelo menos do jeito que minha cabeça funciona, eu não vou lembrar de todos os detalhes de todos os livros, né? É que nem você sentar pra ver uma temporada inteira de uma série num fim de semana. Vai passar ali, você vai se entreter, você vai se divertir, você vai se emocionar, se conectar ali na hora. Mas o recall disso, talvez aí dê pra entrar na parte de overdose de informações, mas acho que não de um jeito prejudicial, né? Não. Eu acho que é preferível você ler 50 livros em 3 meses do que passar os 3 meses vendo stories. Parte desse conteúdo entra na mesma categoria ali, né? De calorias um pouco mais vazias, talvez, mas ainda assim eu acho que acaba sendo mais produtivo. Mas aí são histórias, são fantasia, é o cachorrinho samba, coleção vagalume, né? Vai exercitar a criatividade dela, a imaginação, que é mais importante. O problema das telas é que eles entregam tudo pronto, né? Imagem, áudio, texto, diálogo. Não tem exercício de imaginação, né? É um consumo totalmente passivo. A leitura não, faz a pessoa ser criativa, ela viaja. E para a criança, como eu falei, ela não está obtendo informação, ela está se divertindo, né? Ela quer passar tempo, quer dar risada, quer saber o que vai acontecer com o personagem. Aí acabou, parte para outra. Senhor dos Anéis, eu li assim também. Né? E eu fui uma criança que leu o Hobbit antes da trilogia, porque eu achei na biblioteca, fiquei curiosa, eu não conhecia a trilogia, acho que eu tinha 13 anos, mais ou menos, e o Hobbit, simplesinho, curtinho, né? Um livro pequenininho, adorei, queria mais, e aí você quer ler mais, e mais, e mais, mas por diversão mesmo. Então pode ficar tranquilo, Eric, que isso é totalmente saudável, tá? Maravilha. Agora a gente comentou recentemente também sobre o Copilot no Office. E o Cleverson Marques mandou um feedback bem interessante, que ele falou que o mês passado teve um treinamento pela empresa que ele trabalha, o treinamento foi na Microsoft, e eles apresentaram, né? A Microsoft apresentou para a empresa o Copilot no Office, inclusive mostrando no Outlook como um recurso que está ainda para ser lançado. E ele fala que até perguntou, né? Perguntou lá o pessoal da Microsoft, provoquei, e o notebook LM, hein? Vocês têm algum plano aí semelhante na manga, coisa assim? Mas eles falaram que não. Interessante, né? A Microsoft chamar as empresas lá para fazer o treinamento e, com isso, tem objetivos óbvios, né, de você fidelizar ali e conseguir garantir que a empresa vai continuar usando, mas ainda assim eu acho interessante levar o pessoal lá para mostrar como tirar proveito da IA nesse comecinho. Né? Eu não sei como é que a Microsoft poderia tirar proveito de uma ferramenta estilo notebook LM, ainda mais com foco no meio corporativo, né? Mas para estudantes, acho que talvez eles criem alguma coisa assim, mas bem diferente, né? Talvez para pesquisa, mas o foco é Office. Eles estão trabalhando nisso e esses recursos aí que estão começando a surgir agora, começando a ser lançados, eu acho que em uns 2 anos já vai estar bem maduro e a galera vai estar usando direto, viu? Com certeza. Eu acho que eu vejo espaço para alguma coisa tipo notebook LM para empresa, mas eu acho que a Microsoft está preocupada com um outro tipo de uso.
de IA. Vou até inverter um pedaço aqui da pauta e falar, por exemplo, que eles acabaram de anunciar que vão trazer lá para o VS Code um modo gratuito do GitHub Copilot, né, tem ali, você pode ter dos 2.000 compleções de código por mês, né? Daí eles falaram umas 80 por dia de trabalho, uma coisa que é muito. Você também consegue 50 pedidos por mês de conversa, acesso também ao ChatGPT 4o e o Claude 3.5 Sonnet também. Então dá para ver que eles estão tentando de um outro jeito fidelizar da parte corporativa o uso de IA, que eu acho que até entrega de um jeito mais imediato, né, os benefícios do que o Notebook LM, que ele é uma coisa um pouco mais alto nível, né, mais, não sei, conceitual de conteúdos, né, o que eles estão fazendo é um pouco mais na prática, a ferramenta mesmo de IA, né, acho que é uma diferença aí, mas os dois são úteis, cada um a seu modo, né. Vamos ver. Tudo que a gente dá palpite agora, assim, a gente tá muito arriscando tomar com a cara na parede, né? Porque as coisas... Estavam falando também que teve uma estagnação agora do ChatGPT, e agora já estão falando que não. A gente não sabe bem em que pé tá as coisas. Eu sei que tudo acontece de uma maneira muito rápida. A gente, desde que começou a área de trabalho aqui, olha quanta coisa já mudou. Vocês que acompanham desde o comecinho sabem. Então, eu não arrisco fazer exercício de futurologia. E quando vem alguém da imprensa, da televisão, assim, volta e meia me procuram, sempre querendo fazer exercício de futurologia. Eu falo, não quero, não vou arriscar falar nada, não. Posso colocar seu nome aqui? Pode, e fala que eu não sei o que vai acontecer. Pronto. Porque, sei lá, né, a gente imaginava 30, 40 anos atrás um futuro à la Jetsons, né, e nada disso aconteceu. Talvez quem mais chegou um pouquinho perto foi Star Trek, né, com aqueles gadgets e tal, né, mas ninguém previu a internet, gente. Pode assistir lá, pega Star Trek, pegue Jetsons, que mais que tinha, assim, que era de futurístico, assim, né? De Volta 40 para o Futuro. anos atrás, 50. De Volta para o Futuro. Né? Se falava muito em dispositivos portáteis e telinhas e tal, mas ninguém falava como é que isso ia funcionar, né? Então, a internet é a internet, ninguém previu, então eu acho que a gente tá no mesmo pé agora com as IAs generativas, entre outros recursos. É interessante. O De Volta para o Futuro a gente viu aqui faz um tempo e eu não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas tem isso que essa futurologia que todo conteúdo de entretenimento faz é o seguinte: a gente pega um negócio que existe hoje e imagina ele daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, né? Então se você pegar o Jetsons, desde o carro voador, né, que ele vai dobrando, vira a mala do pai da família ali, né? De Volta para o Futuro também, né? Tem um monte de gadget que existia na época, então rádio, jornal. Como é que como é que seria no futuro isso tecnológico, mas essa ferramenta, né? E não prevendo, óbvio, as coisas que não existiam na época, que é como se deu mesmo o exemplo da internet. Todos eles também acertam algumas coisas, e aí vira o mundo se inspira nas ficções científicas para tentar desenvolver os objetos que não existem. Então você pega desde De Volta ao Futuro, tem lá um Apple Vision Pro, né? Tem lá um capacetão imersivo, etc. O pessoal usa, acho que na janta, uma coisa assim. 2001, Odisseia no Espaço, né? O pessoal tem lá tablets, só que são vários tablets em cima da mesa, né? Cada um com uma coisa. Porque a inspiração é o quê? O jornal, né? Você tem o papel físico, o tablet, o quê? O papel digital com uma coisa fixa ali na tela para você ler e interagir. Então no preview essa seria mais próximo da TV, né? E não de um jornal. Então é interessante ver como a própria evolução da tecnologia se inspira na ficção científica para algumas coisas, a gente chega lá com isso, e a ficção científica se inspira no que a tecnologia tem hoje para prever o futuro, mas com o que tem hoje. É curioso, é uma coisa meio recursiva, né? E é bom lembrar que as pessoas, né, em diferentes fases da vida, veem a passagem do tempo com percepções diferentes, né? Uma criança vê de um jeito, um jovem de outro jeito, adulto, meia-idade, idoso. Vamos parar para pensar aqui que a gente falava de bug do milênio, já vai fazer 25 anos, gente. É um quarto de século, 25 anos. Quando eu tinha 10 anos, vocês já fizeram com os filhos de vocês aquelas experiências de cápsula do tempo? É muito legal. Quem tem filho pequeno, faça. Eu fiz quando eu tinha 10 anos. Só que não foi uma cápsula do tempo, foi uma caixinha
com escrito, assim, de como que eu imaginava que ia ser o futuro. Aí eu pensei assim, vou colocar um futuro bem distante, assim, ver como é que o mundo mudou. Daí eu coloquei pra dali 2 anos. Olha a ideia de futuro distante numa cabeça. Mas, gente, 10 anos de idade é 20% da tua vida, 2 anos. Né? tem que imaginar assim. E foi bem interessante, eu guardei no lugar, aí eu lembro que eu coloquei um relógio pra apitar dali, ele só podia apitar no próximo ano, aí eu coloquei naquele ano, ele coloquei pro ano seguinte, e depois eu fui ler as coisas que eu tinha escrito, falei, nossa, como eu era infantil 2 anos atrás. Como eu cresci, né? Essa é a muito maior adulta lembrança agora. que eu tenho dessa experiência. Nossa, agora eu sou muito adulta, né? Já tenho 12 anos. É uma experiência legal. Vale a pena vocês fazerem com os filhos de vocês, porque não só eles aprendem a serem mais observadores com relação à passagem do tempo, entender a realidade, as mudanças, as próprias fases da vida deles, né? Como é um aprendizado para vocês também, vendo seus filhos crescendo, né? E reavaliar o que eles pensavam antes e o que eles pensam do presente. É bem legal. E você me lembrou, Bia, que lá pra março eu fiz uma piada. Lembra, ó, vamos correr, hein, gente? Natal tá aí, vamos ser produtivo. Natal já passou, né? Passou. Então o tempo passa de jeitos diferentes mesmo, né? Dependendo aqui da referência. Agora eu quero trazer, vocês mandaram pra gente uma série de ferramentas, eu quero entrar na parte de ferramentas, muitas têm a ver com IA, mas esquece IA, de ferramentas que podem ajudar em vários aspectos aqui de trabalho, eu quero trazer algumas delas, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho, e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual indo em expressvpn.com/adtrabalho ou clicando aqui na descrição ou usando o cupom ADTrabalho no checkout. Se você está viajando nessas férias, você teve que usar Wi-Fi que você não controla, que você não sabe como é que está a segurança. Muitos deles, os seus dados são o preço, ou uma parte você paga, mas usa e os dados são o preço, aí uma parte do preço da conexão. Mas com o ExpressVPN, você diz não para essa exploração dos seus dados, você protege a sua conexão, passa tudo a ser criptografado e nem ela sabe os conteúdos, os sites, os servidores, por quanto tempo está acessando, a partir de qual dispositivo, afinal os seus dados são os seus. E você deveria poder dizer não a esse mau uso e também proteger, vai saber como é que está a segurança aí desses Wi-Fis. E para a parte de streaming, se você se conectar, por exemplo, pela ExpressVPN no roteador dos Estados Unidos e acessar o Max, você vê o conteúdo de lá, que é diferente do que tem no Brasil, tem mais coisa por lá, as coisas por vezes estreiam antes por lá também, então se está de olho num filme aí que já estreou lá fora, mas não pintou no Brasil, ou de uma série, uma coisa assim que já estreou lá fora, vai demorar para chegar por aqui, você pode assinar a ExpressVPN e você destrava esse conteúdo. O contrário também, né? Tá viajando, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, você roteia aqui pelo Brasil e pronto, você assiste esse conteúdo sem problemas. E para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, no roteador de casa direto, se você quiser para proteger todo mundo ao mesmo tempo, vai em expressvpn.com/adtrabalho, usa por um mês e aí se você assinar o plano anual, são 3 meses de bônus ao final desse ano, indo em expressvpn.com/adtrabalho ou usando o cupom ADTrabalho no checkout. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Vale a pena proteger não só o seu trabalho, as suas coisas pessoais, mas também a da sua família, que às vezes não é muito ciente de que o que elas fazem na internet pode estar sendo monitorado. Então, aproveite essa oportunidade, estamos entrando num ano novo, vale a pena entrar em 2025 com a sua família mais protegida. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por continuar patrocinando a área de trabalho. Muito obrigado e vamos lá. Faz uns bons 6 meses, eu acho, né? O tempo, como a gente acabou de falar, é uma coisa meio maluca. Eu tinha visto um projeto chamado TL Draw. Tem aquele apelido, quando tem um texto muito grande e a pessoa quer criticar o texto, TLDR, que é o Too Long Didn't Read, né? A pessoa só critica que não leu, né? E esse TL Draw é o seguinte, eu tinha visto um conceito muito interessante que era, você tinha um canvas branco ali, uma tela em branco, aí você desenhava, por exemplo, um traço bem comprido, horizontal, e um tracinho vertical, né? E aí você escrevia, sei lá, escala. Aí embaixo, outro traço bem comprido, horizontal, um tracinho vertical. Rotação. Aí você desenhava embaixo disso tudo um quadrado. E o TL Draw entendia que você estava desenhando uma interface com 2 sliders, um para controlar o tamanho, o outro a rotação do quadrado, e se você mexesse nos sliders, o quadrado reagia.
Isso tudo só você desenhando, não tinha que programar nada, não tinha que associar nada, ele entendia o contexto de escala, rotação e fazer tudo sozinho. Foi uma coisa que eles publicaram até no GitHub esse projeto e fez um barulho na época. E aí agora o Juliano mandou pra gente na última semana um conceito, né, que me parece ser, eu tentei achar se é o mesmo pessoal, me parece que sim, tá? Mas do TL Draw Computer. Então você cria, tem lá o Canvas, mesma coisa, mas você cria fluxos de trabalho usando blocos que se conectam, e você vai conectando com tracinhos, mesmo com risquinho ali os blocos, e a descrição é que eles geram e propagam dados por meio desse fluxo de trabalho. Então vocês, com esses blocos, eles recebem qualquer outro tipo de bloco também como entrada, então texto, instrução de escrita, geração de imagem também, tudo em linguagem natural, e com isso você trabalha com dados aí de um jeito livre e até inesperado, estranho, né? Diz a descrição. Então esses fluxos ele fala que podem se ramificar, alternar, criar loops também. E se você quiser construir máquinas mais complexas, você conecta mais blocos. E ele fala, imagina um factório, ele é a descrição, né? Imagina um factório mais para uma sopa de IA. A interface desse TLDraw é um ambiente perfeito para esse tipo de trabalho e, além disso, o padrão é robusto o suficiente para você lidar com tarefas mais complexas, como instruções multipasso, facilita a inspeção de código também. E ele tem, quando você entra no site, você se cadastra, cria conta, né, associa a conta do Google, por exemplo, ele tem vários tutoriais, tem exemplo, tem template, e se você publicar o seu projeto pode virar o template para alguém usar isso como ponto de partida para fazer o próprio. Então vou dar um exemplo básico aqui. Você põe numa caixinha, imagem de borboletas num campo florido. Aí você associa esse bloco a um que fala assim, crie uma história de borboletas voando num campo florido num dia de sol, né? Aí você cria um terceiro bloco que pede a criação de um podcast, e depois um outro bloco que gere um vídeo. Então você fez a criação da imagem, pediu para a IA gerar uma história, outra IA vai animando isso. Então dá para ver mais ou menos como é que dá para concatenar isso. E a ideia é que você transforme isso em um computador mesmo, para fluxos ou de trabalho ou de entretenimento, como esse que eu dei o exemplo aqui. E é um projeto que eu vou deixar aqui também, claro, o link na descrição, que parece ter nascido a partir desse de código aberto que estava no GitHub lá do TLDraw, mais simples. Muito interessante. É, legal. Nossa, tem tanta coisa, eu tô até salvando aqui pra ver, mas eu não esqueci, gente, além do TLDraw, aqui que eu acabei de salvar, tem o pessoal que mandou o Napkin AI, Kling AI, tem o Remnote, as ferramentas para criar flashcards, né? Viu, Matheus? Não esqueci. Só tô em recesso. Nossa, tem tanta coisa legal aqui. Essa é mais uma que eu tô salvando aqui que eu quero conhecer também. Vale a pena dar uma espiadinha. É um tutorial bem básico que tem no site, né? O primeiro, que é o Hello World, né? Você tem um quadradinho ali e você, quando eu clicar aqui nesse botãozinho de play, roda esse componente aqui, Hello World. Aí o segundo quadrinho, um conectado ao outro, né? Quando esse componente rodar, eu vou mandar esse dado aqui para ser conectado a mais componentes. Então você vê que você consegue ir passando uma coisa a outra. E isso está me lembrando, nem estava na pauta aqui, mas eu vou associar essas duas coisas. Existe uma empresa feita por um brasileiro, que é o João Moura. Ela se chama Crew AI. Crew de a tripulação, né? AI. E é para você concatenar agentes. Então a plataforma que você usa IAs tipo da Meta, da Anthropic, do ChatGPT, e eles têm um jeito bem fácil de você criar agentes que são aquelas automações inteligentes, meio autônomas, né? Que uma coisa dispara que a automação sozinha chegou um e-mail, você já cria a resposta, cataloga para você depois chamar, cria um lembrete, não sei o que lá. Estou dando um exemplo bem basicão aqui. E essa Crew AI também tem uma parte de open source. Eles têm feito parcerias interessantes com a IBM, por exemplo, acabou de fazer parceria com a IBM, conseguiram fazer também uma rodada recente de investimento, uma empresa aqui brasileira começou... A gente até entrevistou o João Moura no IA Sob Controle e falou, cara, eu estava conversando com a minha esposa, eu estava fazendo umas coisas eu mesma, que ela falou, você não faz isso, né? Como uma coisa que mais pessoas possam usar, e virou um projeto, que virou uma empresa, que virou um serviço, que está virando gigante aí no mundo de agentes. E é esse mesmo conceito, né? De um jeito muito simples, você concatenar pequenos passos para depois fazer o negócio rodar sozinho. Nesse caso do TLDraw, para quem mexe com
não é organograma, mas com... Fluxograma? Fluxograma, muito obrigado. Me foge essa palavra, tem um buraco no meu cérebro onde entraria a palavra fluxograma. Nunca lembro, né? Mas tem aqui. Vale a pena dar uma espiadinha, porque eu tenho certeza que vendo 1 ou 2 vídeos de como é que funciona, você com certeza na metade do primeiro vídeo já vai estar pensando, putz, sabe que eu tenho um jeito aqui que eu conseguiria fazer isso, ou do trabalho, ou da vida pessoal, de brincadeira com os filhos, sei lá, sempre dá pra aplicar isso de jeitos diferentes. Vale a pena pelo menos dar uma espiada pra saber o que tem por aí. E vocês que são nossos ouvintes, que eu sei que são cracudos de produtividade, customização de trabalho, testem, contem pra gente como é que foi a sua experiência, tá? Por favor, e mandem pra gente mais exemplos. É sempre legal a gente tangibilizar essas coisas com exemplos que vocês têm, porque foge de um outro que a gente sempre dê aqui, e você vê como dá pra aplicar de jeitos bem diferentes, mercados bem amplos, tanto de profissão quanto de vida pessoal também. Na escola, não sei, sempre muito bacana. Mas dê uma espiadinha nesse TL Draw, porque é o tipo de coisa que dá pra ver que vira parte do fluxo de trabalho, até uma ideia que daqui a pouco uma outra empresa copia, uma OpenAI faz uma coisa parecida e pronto, né? Populariza. Você pode estar na frente aí, já sabendo operar uma coisa dessa, né? Legal. Agora, Bia, me conta sobre... Você descobriu uma ferramenta que eu achei bem interessante também, que é a QuizGecko. Também tem um emprego de IA para destrinchar materiais, mas você chegou a testar? Como é que você chegou nela? Então, né, eu tô de recesso, não tô estudando, mas já tá salvo aqui também. Só que, claro, antes de eu começar a testar, eu já gosto de jogar pra galera aqui, pra vocês conhecerem, né? Tem planos aqui gratuitos, tem planos pagos, então dá pra todo mundo testar. E contem como é que foi a experiência. Eu, a partir de janeiro, aí, com certeza, eu vou usar flashcards. Não usei esse semestre porque eu não cursei disciplinas que tinha tanta memorização, assim. Mas você tem um fluxo grande de informações e uma quantidade imensa de coisas para memorizar, mas não decoreba. Tipo em anatomia, em neuroanatomia, você tem que decorar e saber mesmo o que é o nome da estrutura, né? Mas em breve eu terei, aí eu vou aproveitar para explorar todas essas ferramentas aí junto com vocês. Quem já quiser testar, fique à vontade. Meu Telegram, @biacunzi, e pode mandar tudo pra lá que eu vou ler e a gente vai comentar no futuro. Boa, manda sim. Eu fiz um teste bem rápido nessa QuizGecko e eles dizem, né? Você cria recursos customizados de IA, incluindo quiz, flashcard, como você comentou, né? Podcast também, ó o Notebook LM influenciando aí o mercado. Ajuda com lição de casa. E eu subi o estudo do TIFF, né, que você me ajudou a pegar o PDF completo aquela IA que detecta com 96% de precisão uma série de tipos de câncer diferentes, tem toda a parte de prognóstico também. Falei, deixa eu usar esse aqui como base para ver o que acontece, né? Usei o plano gratuito, que tem a geração de quiz e flashcard com IA, tem compartilhamento também se quisesse. Não teve acesso aos podcasts com IA, esse é se eu tivesse o plano $16 por mês ou 64 por ano. Mas já foi bem interessante. Com base no PDF, eu falei, gera um quiz aí pra mim. Ele gerou uma prova de múltiplas escolhas, foram 62 ou 64 perguntas. É um PDF bem grande, levou uns, sei lá, demorou 2 minutos, né? Pra fazer esse quiz, né? Tô reclamando de barriga cheia aqui. Mas deu pra ver que as perguntas... As opções foram inteligentes para as perguntas, para de fato você só conseguir responder se você tivesse lido o conteúdo, se você estivesse estudando mesmo. Não tinha nada que você lia ali e falava, putz, isso aqui é óbvio que é a resposta 2, que é a B, porque a A, C e D não tem nada a ver. Não, é bem interessante e para quem quiser testar, né, vai voltar às aulas, ou acho que o melhor jeito de testar isso é você mandar sobre um assunto que você domina, sobre o conteúdo que você conhece muito bem, porque ele vai fazer as perguntas, aí você consegue medir a temperatura da dificuldade, né? Daria para gerar mais perguntas. Ele dá 2 opções para você explorar o conteúdo. Um é de você gerar quiz, flashcard, até podcast se você quiser. A outra opção é que a gente já conhecia aqui, mais clássica, entre muitas aspas, de você conversar com o PDF. Para você ir explorando ali, né, entendendo melhor como é que funciona. Então, eu acho que é outro conteúdo desses que vale a pena. Conteúdo não, é ferramenta que vale a pena vocês espiarem, deixar na manga aí para volta aos estudos, ou para trabalho, ou, sei lá, na vida pessoal mesmo. Se você gosta de ver estudos sobre algum assunto, mas não tem tempo de destrinchar cada um deles, né? Você pode subir para lá e gerar o seu notebook LM
de um outro jeito aqui para conversar com esses estudos. Bacana, viu? Vale ver. Legal como tudo evoluiu, né? Eu lembro que há muitas áreas de trabalho atrás a gente falou de criar flashcards, ainda usando prompts no ChatGPT, né? Que já era possível, dava um trabalhinho, que você tinha que colocar lá, separar por vírgulas, aí talvez formato Excel, do jeito que você queria, né? Agora, olha só que legal, né? A gente já tem ferramentas com tudo pronto. Você só põe o conteúdo lá e ele já faz tudo para você. É o tempo de você levantar da sua mesa, fazer um pipizinho, voltar, que tá tudo pronto. Exato. Né? Olha só que maravilha. Então, vale a pena a gente testar aí. Vamos falar aí em 2025 muito ainda sobre estudar por quiz, flashcards, podcasts, já que também as generativas aí para podcasts estão evoluindo muito rapidamente. Com certeza nós vamos abordar mais isso. Boa. E esse próximo follow-up aqui eu dei muita risada. Como tirar sarro e subverter um problema. A gente tem comentado aqui como a palavra brain rot foi... Quem que elegeu brain rot como palavra do ano? Foi Oxford. O dicionário Oxford, né? Eu tava com Oxford na cabeça. Enfim, brain rot virou o termo desse negócio de você acessar conteúdos, né, desviolados ali. Né? E o Adolfo Neto mandou pra gente uma ferramenta chamada PDF to Brain Rot. Você quer descrever essa ferramenta? Putz, não, você descreve. Não tenho capacidade de descrever. Todo mundo já deve ter se deparado em algum momento em rede social com esses vídeos que mostram, sei lá, uma voz bem artificial de eu fui à feira e veja o que eu encontrei. E um conteúdo nada a ver, ou às vezes, sei lá, um gameplay de Minecraft. O que esse PDF to Brain Rot faz é justamente o notebook LM do Brain Rot. Né? O que eu fiz? Subi esse mesmo conteúdo do Chief, dessa IA que detecta câncer, para transformar num post de Brain Rot. Então tinha essa voz bem artificial, usando uns termos que devem ser tipo descolados hoje em dia, assim. Aí você pode escolher o fundo, se você quer que rode tipo no Minecraft, se você quer que rode num outro tipo de gameplay, mas sim, a superfície da superfície, só que explicando esse conteúdo complicado do negócio do câncer, etc. Então é uma brincadeira de você usar um conteúdo de PDF qualquer, né? E nesse caso aqui, o próprio Adolfo Neto mandou pra gente um conteúdo também de avanço de IA, e era lá um personagem pulando em plataformas, aquela coisa bem pixel art, estilão de Minecraft mesmo. Então é como você brain-rotar qualquer tipo de conteúdo, seja ele um conteúdo profundo ou não. É uma grande brincadeira, né? Você pode fazer 3 no plano gratuito do Brain Rot Generator, e tem parte de vídeo também, tem texto, tem URL, você pode subir um site, por exemplo, e ele cria sei lá, um vídeo viral de Brain Rot a partir desse site. Redação também, tradutor de Brain Rot, é um grande exercício engraçado. O ícone, né, um PDF entrando numa privada, então tem uma crítica aí, mas ainda assim é uma crítica tecnicamente bem feita para você transformar qualquer conteúdo nessa coisa, né, de calorias vazias, como a gente comentou aqui. Eu tô numa fase agora de descanso, Natal, Ano Novo, uma fase bem brain rot mesmo. E eu não tive coragem de testar, mas agora eu peguei aqui, fui num PDF aleatório, abri meu OneDrive aqui, de uma disciplina de humanas, um PDF chamado Paradigmas. Eu nem lembro do que é esses paradigmas, mas eu achei que me pareceu o PDF mais sério que eu tinha aqui pra jogar pra Brain Rot pra ver o que ia acontecer. Aí ele gerou um videozinho de Minecraft aqui que eu tô sem coragem de clicar no play. E você pode escolher, além do vídeo para rolar de fundo, né, você pode escolher a voz de um homem ou de uma mulher, a voz bem artificial assim. Tem que pôr uma música chiclete, né? É, senão não é sim. brain rot, né? Aquelas que arruinam o seu dia, você fica o dia inteiro cantando, né? Você não sabe nem de onde veio depois de meia hora, mas grudou já na cabeça. Tão divertido. Agora um uso mais vamos falar do jeito mais profundo, mais sério aqui sobre IA é o seguinte, né? Recentemente, tanto o ChatGPT quanto o Gemini, ou o Gemini, eu falo Gemini, lançaram uma função de basicamente visão computacional com IA. Você abre, por exemplo, no aplicativo do ChatGPT, você abre a câmera e você conversa com o ChatGPT a respeito do que está ali na câmera. Não é análise de foto, é de câmera mesmo, em tempo real ali. Eu fiz alguns testes. Alguns se deram melhores do que outros, né?
além de abrir a câmera, você pode compartilhar também com eles o que está na tela, ou do seu computador, ou na tela do telefone. Eu tentei jogar paciência com o ChatGPT, foi um desastre. Eu não consegui entender direito as regras ali, mas dá para entender, né, para onde dá para apontar. E o Lucas Adaeli, que por sinal é engenheiro do Google, falou o seguinte: desde que ele postou isso no Twitter, ele mandou pra gente. Sim. Desde que o Gemini e o ChatGPT lançaram a interpretação de live vídeo, da noite pro dia, agora eu faço coisas que eu não era capaz por não enxergar. Ele falou: tô emocionado com isso de verdade. Por exemplo, precisava tirar foto de um documento que tinha que estar enquadrado na foto. Usei a IA no modo de vídeo para treinar a posição da minha mão em relação ao documento para ficar certinho, e aí tirei a foto e o sistema aceitou. Outro exemplo, perguntei aproximadamente a posição de um botão num painel touchscreen que controlava o ar-condicionado, e ele me explicou, consegui clicar ali na tela onde não tinha nenhuma indicação tátil e arrumei o ar como eu queria. Um último exemplo, cheguei no aeroporto, deixei o modo de vídeo ligado e fui andando pelo corredor. Fui perguntando, né, de tempos em tempos se viu o balcão da Azul, e quando ele achou, fui na direção andando de bengala. Esse processo ainda pode melhorar muito, porque nenhum dos modelos é bom para dar direções de navegação, dado que a coisa saiu em poucos dias, né? Completamente aceitável. Já foi super bacana, e a minha produtividade, a minha independência, a minha liberdade também vão aumentar exponencialmente. Ninguém me segura mais, é nóis, ele conclui. O Lucas posta coisas muito legais, assim, do dia a dia dele, né? E às vezes aparece um paraquedista lá no perfil dele que não sabe que ele é cego. E a gente racha de rir, né? Porque a pessoa passa vergonha. Um dia ele postou que ele chegou num hotel e ele começou a usar uma ferramenta de realidade aumentada para saber o que eram os objetos do quarto dele e para que serviam, né? Sem ter que ficar ligando para recepção, concierge, essas coisas, né? Aí chegou um voador lá, falei, nossa, mas você usa ferramenta aumentada pra quê? Pra ficar olhando as coisas, nossa, como você é lesado, bababá. Isso é muito interessante pra gente pensar como ferramentas que às vezes a gente vê como diversão, uma bobeira, uma coisa útil, como podem fazer diferença na vida de uma pessoa que tem visão limitada, movimentos limitados. A gente não percebe, porque nós não temos essas limitações, né? Então é muito legal. Eu recomendo que vocês sigam o Lucas, porque ele posta insights muito legais sobre usabilidade, aplicativos, né? E o fato dele não enxergar e ser um engenheiro, ele percebe muito assim, as falhas nos processos, né? Vocês que são desenvolvedores têm que seguir o Lucas lá no Twitter, viu? O link pro Twitter dele vai estar aqui na descrição. A gente sempre vê esses perdidos, né? Passando vergonha. Eu lembro que eu tinha visto... Passando vergonha, né? Faz um tempo era o Ronald Shusett, que é um dos roteiristas da adaptação, né, de Alien, pra virar o filme mesmo Alien, e falando sobre Alien e tal. Aí chegou um pedido e falou, não, cara, não é nada disso. O que o autor quis dizer é o seguinte, sobre isso. Eu falo, cara, eu que escrevi o filme, eu sei o que eu quis dizer. Você pode interpretar como você quiser. A gente volta aqui ao papo do Caetano Veloso, né? Mas é sempre... Teve alguém explicando o Blackbird pro Paul McCartney também esses dias. Né? Tem um pessoal que sempre aparece passando vergonha, assim, sem saber o contexto. Né? Sempre tem. E, como eu disse, é muito legal você acompanhar... Olhem quanta coisa, né, as ferramentas digitais aí trouxeram, quanta evolução em termos de acessibilidade. Não dava para imaginar 30, 40 anos atrás uma pessoa com deficiências como a do Lucas, né, ser cego, então pessoas com surdez, poder até fazer uma faculdade, fazer um curso superior graças a essas ferramentas, né. Era com autonomia, né? Sim, com autonomia. Tô falando a pessoa ser autossuficiente. Isso parecia uma barreira intransponível 3, 4 décadas atrás, né? E hoje tá todo mundo aí integrado, mas ainda os processos ainda precisam de aprimoramentos, refinamentos, e é bem legal ver a experiência do Lucas com relação a isso. Todas elas, isso até cola no que a gente vai falar a seguir, né? Que o ChatGPT no Mac vai chegar para Windows também. Ele já tinha uma espécie de integração com IDEs, né? Para você desenvolver então VS Code. A VS Code não era só com Xcode, eu acho, uma coisa assim. Então você falava pro programa mesmo do ChatGPT, né? Você tinha um botãozinho ali para você integrar ele, trabalhar com Xcode. Aí o programa passava a ter acesso ao código que estava no projeto aberto do Xcode. Ao invés de você ter que ficar copiando e colando de um pro outro, você falava, escuta Xcode, me ajuda a deixar meu código mais eficiente? Aí ele basicamente, né, olhava, entre aspas ali, o que estava no Xcode, entendia o que era, aí dentro do ChatGPT ele sugeria alterações para você copiar e colar.
Ele não joga nada para o Xcode sozinho, mas ele entende ali e você interage por conta disso. E nessa última semana, eles anunciaram uma expansão desse tipo de integração com mais programas saindo até do âmbito de programação e aí a galera vai pirar com a integração com o Notion. Então agora, se você quiser, você já usa o Notion, você pode dar acesso ao que está aberto no Notion naquele momento para o ChatGPT e vocês interagem sobre aquele conteúdo. E o Breno Fortes fez um vídeo excelente que eu acho que mostra muito bem as vantagens e, nesse momento, as deficiências dessa IA, porque o que usa para fazer essa parte de que seria visão computacional, né, integração com a câmera, é em cima do GPT-4o. Ele não sabe contar muito bem, não é o O1, né, que é aquele mais parrudão. Então ele tem uns problemas ali, por isso que eu tentei jogar paciência e ele não conseguiu jogar. Mas mostra muito bem, né, integrado ali com o Notion, integra com o Notas da Apple também direto, deve integrar com... Tô torcendo para chegar logo a integração com o Ulysses, deve ser uma coisa que vai depender talvez do pessoal que faz o Ulysses, não sei como é que é essa integração, né, por parte sozinha ali, deve ser uma coisa meio aberta, porque aí, né, não depende da OpenAI fazer integração por integração, mas o ponto é, né, ele abriu, tá com o projeto aberto do Notion, ele liga o modo de conversa por voz, que é aquele Advanced Voice Mode, e, né, mostra que está usando o Notion e pronto, ele conversa por voz em português com o ChatGPT sobre uma tabela com nomes, idades, gênero, né, essa pessoa, onde ela nasceu, onde ela mora, etc. E durante a interação, é o que eu falo, que dá para ver o potencial, você vai conversando em linguagem natural, ele vai entendendo o que está ali, e o problema é, assim, a parte de contar não faz muito bem. Fala, escuta, quantas pessoas aqui são homens? Sei lá, o que ele falou? Ela fala, tem esse. Pô, tem certeza? Faltou aqui. Ah, é verdade, faltou, né? Deixa eu reformular aqui. Tem esse e mais esse, veja só, né? Então, é uma daquelas situações que você tem que saber a resposta para conversar bem com ele, senão uma coisa pode passar batida. Mas ele dá umas ideias do tipo, vendo esse gráfico aqui, vai além do que está só na tela e me dê alguns insights que eu posso não ter percebido muito bem aqui. O insight é raso, né? Tipo, a pessoa mais jovem tem 12 anos, tá? Isso eu poderia ter visto. Mas, de novo, dá para entender a ideia, né, por trás de você conseguir explorar uma coisa dessa. Então, acho que esse vídeo do Breno Fortes mostra muito bem, não só como é que funciona essa integração, que talvez seja uma coisa meio difícil de entender só explicando aqui por áudio, né? Mas também até onde dá para ir e até onde dá para esperar que eles melhorem para ser mais útil. Legal, confiram lá. E também tem o Paul, né? O Paul também tá ampliando seus tentáculos e ficando cada vez mais integrativo, né? O Paul, que é POE, acho que é sempre bom falar aqui. Não é o Paul McCartney. Exato, né? É o Edgar Allan Poe. É. Eu acho que o Paul vem do Edgar Allan Poe mesmo. Provavelmente, enfim, né? Ele é aquele integrador de LLMs, eles implementam na própria Paul.com as APIs da Anthropic, da OpenAI, passaram a ter imagem também recentemente, e agora na última semana ganharam integrações com a Eleven Labs e com a Cartesia, que são IAs de voz e de áudio. Então eles deram exemplos agora. O Samed Spencer mandou pra gente a comunicação do Paul e tem os exemplos lá, né? Você pede pro Claude 3.5 Sonnet criar uma narração sobre um tópico que você gosta, em seguida usar o botão falar, integrado com Eleven Labs ou com Cartesia, para fazer um podcast, né? De novo, Notebook LM fazendo reverberações aí no mercado, né? Aí ele falou o seguinte, outro exemplo que eu achei super interessante. Emparelhe a voz do Radioman dos anos 1920 com o bot de pesquisa na web e transforme as notícias principais aí do dia numa transmissão nostálgica de rádio, divertida, informativa. Então tem vários jeitos aí, a parte mais profissional e a parte mais divertida para você explorar essa integração entre o bot vários de LLMs com esse da Eleven Labs. Não tem, por exemplo, me parece, o jeito de você fazer uma dublagem a partir de uma voz que você mande. Isso é uma coisa da Eleven Labs, tem que tomar conta paga, né? Não é tão simples assim. Mas tem lá um menu de 100 vozes para você escolher para poder ler esses conteúdos que você gera ou que você jogue ali para fazer parte da fórmula toda, né? Quem vai ficar chateado com tudo isso são os locutores, né? Mas pensem por outro lado. Imagina você você criar um audiolivro sem aquela voz robotizada, né? Uma voz envolvente, divertida, que prende a sua atenção. Imagina um livro antigo, já fora de catálogo, esquecido, que só você quer pegar, ler e adoraria transformar num audiolivro, mas nenhuma empresa se interessaria em pegar um locutor profissional por causa da tiragem baixa, não ia ter gente suficiente para escutar, mas que para você
seria uma coisa legal. Tá aí, tem uma ferramenta, você mesmo vai criar o audiolivro daquele livro que pouquíssimos leem. É uma coisa que é útil, que faz diferença só para você, mas é uma coisa que tem um impacto grande, né? Então, vejam só os paradigmas da tecnologia, com aquilo que a gente já conhecia, com o que está surgindo agora. É uma discussão difícil, gente, eu sei disso, as formas de trabalhar estão mudando muito, mas eu acho que a gente tem que pensar, é irreversível, a gente tem que pensar no daqui para frente, como é que a gente pode se adaptar a isso, né? Integrar e adaptar, acho que é por aí também. É incômodo pensar, você falou sobre o pessoal que vive de dublagem ou de narração, locução. Apareceu um automatizador muito bom. Não vai substituir o que você traz para o trabalho, mas você vai trabalhar para quem vê valor nisso. Nem sempre isso vai ser, né, a maior parte da escala de você ter conteúdos dublados. A gente entende a parte incômoda dessa história. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é uma ferramenta, as pessoas vão passar a usar mais, né? Agora, Bia, a gente tinha comentado semana passada sobre como a Fernanda Agulo tinha mandado o primeiro follow-up analógico, né? Tinha mandado a foto aqui do que ela tinha feito as anotações. Ela mandou um follow-up digital, agora em vídeo, né? Ela mandou pra gente a dica que ela usa do Simple Time Tracker. Eu tinha falado sobre o Timery, que tem pro iOS, tem pro macOS também. E esse Simple Time Tracker tem para Android. Ela mandou um vídeo mostrando sobre como você consegue administrar os projetos, você tem tarefa e subtarefa, você tem timers simultâneos também, que é uma coisa bacana. Eles lançaram, ela falou recentemente, faz uma semana, controle pelo relógio, tem um relógio conectado ali com o telefone, enfim, né? Você já controla direto pelo relógio ali o começo do timer, o final, esse tipo de coisa. E duas funções que eu achei bem bacanas. Uma é backups, para você guardar esses dados, ter para você gerar relatório, né? Sempre ter esse tipo de backup. E mesmo a parte de consolidação dos dados, os diferentes jeitos que você gera o relatório, seja para passar depois para o cliente porque você cobra por hora, seja para você ter aquela visão, como você preferir, do tempo gasto em cada projeto, em cada etapa, cada tarefa, subtarefa dos projetos. Ela até falou, nossa, tô vendo aqui, 1000 horas trabalhadas para um cliente, né? Bastante coisa. Então, obrigado ela por ter mandado não só a dica, mas por ter tirado o tempo para mandar o follow-up em vídeo. Falou que se desse, ela mandava também por carta, por telegrama. Tem Telegram, não tem telegrama. Olha, você que tá querendo começar 2025 aí com a meta de ser uma pessoa mais organizada e produtiva, ou então aquela pessoa da sua família que tá procrastinando, reclama que procrastina demais. Olha, primeira coisa é usar um time tracker, é ver onde seu tempo tá indo. Você não consegue definir ou ter alguma tomada de ação, né, se você não tiver uma análise prévia, um diagnóstico. E a melhor maneira de diagnosticar onde o seu tempo está indo são com esses timers. Já fiz isso com outras pessoas. Já falei, você fica tempo demais vendo shorts no Instagram. Shorts não, stories no Instagram. Não fico, eu só fico para me distrair alguns minutinhos por dia. Então instala aí e faz. Aí a pessoa descobre que tá gastando 3 horas por dia naquilo. E a pessoa também sempre fica falando que queria estudar inglês, não tem tempo, né? Eu só viro e falo assim, já pensou 3 horas por dia, você fica proficiente em inglês rapidinho? Aí a pessoa fica pensando, assim. Eu não gosto de ficar dando lição de moral, mas eu gosto de alfinetar. Eu prefiro que a pessoa mesma fique reflexiva e tire as próprias conclusões. Se vai dar certo ou não, aí já é problema dela, mas não fico apontando o dedo, não. Só fico, nossa, 3 horas, olha quanta coisa daria pra fazer com 3 horas por dia, hein? Quem me dera eu com 3 horas sobrando no meu dia. Aí a pessoa já fica assim, nem ela... Gente, e não é culpa das pessoas, elas realmente são engolidas por essas timelines infinitas e stories infinitos, elas não veem o tempo passar, não é de propósito. Então, quando tem esse choque de realidade, é que elas começam a tomar alguma atitude, ou não. Pelo menos sabe que tem uma atitude a ser tomada. Mas pelo menos sabe que tá gastando mal o seu tempo, né? Então, já é um começo. Exato, mas é isso. O primeiro passo de resolver é o diagnóstico, né? Você saber. Isso. Mesma coisa com o controle financeiro, né? Pra você saber como, você tem que saber pra onde tá indo o dinheiro, né? Exatamente. Não é, estou gastando X mil de cartão de crédito. Não. Cada categoria, alimentação, diversão, enfim, né? Isso entra num outro assunto aqui, mas acho que esse diagnóstico de tempo é essencial para você otimizar qualquer parte do seu dia
e cavar umas horinhas a mais ou para relaxar ou para estudar. Acho que é bem por aí. Isso. Agora, junto desse assunto, pintou um follow-up aqui mandado pelo Matheus Diniz, que ele é meio comprido, mas acho que valia a pena colocar na íntegra aqui, porque lida justamente com essa parte de você não só encontrar o tempo, mas achar o melhor jeito de conviver com as tarefas que você tem que cumprir, né? Ter uma relação mais saudável com isso. Ele fala que é uma pessoa que se cobra muito a ponto de chegar a ter ataque de pânico, né, por conta disso. Ele fala, me cobro demais, demoro muito para fazer as coisas e acabo me atrasando todo ou vou no extremo oposto, de me cobrar, de fazer uma coisa perfeita e nem começo porque eu vou falhar ou que eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Mas o que tem me ajudado, ele segue, é uma frase que eu juntei de vários pensamentos que outras pessoas tiveram e virou o meu mantra, que tem ajudado, que é a perfeição morreu, a realidade matou. Agora, cada vez eu me permito mais não ser o super-homem, porque o super-homem não é a realidade, e eu, Matheus, sou a realidade, com os defeitos que sempre eu posso melhorar e modificar se eu realmente achar ruim. E sobre aquilo que você falou, Bia, de overthinking, ele falou que o que resolveu pra ele foi o famoso to-do e meditação. Coloco tudo que eu preciso no meu to-do, na lista de tarefas, e sempre que eu começo a pensar demais, eu paro tudo, medito ali por meia hora, me ajudou no planejamento, ajudou a parar o overthinking de futuro, das tarefas, além também de inspirar no Jigsaw, né? Piada ali, mas no sentido de parte por parte, o Jigsaw dos Jogos Mortais lá, de criar pequenas tarefas. Ele fala que é designer, né? Então, ao invés de pensar num caventeiro, né, no conceito visual final, pensar no prazo também, ele separa em pequenas tarefas, fazer o briefing, pesquisar a referência, estudar o briefing, ver se tem o que precisa, né, imagem, cor, fazer um rascunho da peça, começa a fazer cada etapa, faz uma lista de tarefas ali da mais complexa, seguindo o exemplo da peça final com desdobramento, até as médias dentro da grande, né? Tipo, pesquisar os assets da marca, do segmento de mercado, e aí também chegando nas menores, tipo, ver se está tudo baixado na pasta certa. Então, independente de quantas camadas tem que dividir, ele divide desse jeito. E aqui um conceito que ele passou que eu não conhecia. Para organizar tudo, ele está usando um planejamento que é um diagrama PERT. Eu vou deixar aqui na descrição o link, que é de um vídeo bem rudimentar, mas foi o melhor que eu encontrei explicando o que é esse PERT. E o PERT é um acrônimo, né? Que é para Program Evaluation Review Technique. Esse é um jeito de você planificar. Você coloca ali as etapas e tarefas que você tem que cumprir para um objetivo e você vai marcando quais que tem relação uma com a outra, qual depende uma da outra, para ficar fácil de você planejar de um alto nível ali, o que você pode fazer até de um jeito paralelo. Você quebrar em tarefas menores, como ele falou aqui, te ajuda a sair daquela inércia de tem tanta coisa para fazer que eu não sei por onde começar, então eu não vou fazer nada. Aí vai pro brain rot, né? Abre o Instagram e começa... Então, essas duas coisas que ele mandou, né? Primeiro de respira fundo, medita se precisar, se acalma para você começar a cumprir as tarefas. E da parte prática, você desmembrar em problemas menores, que é o conceito de programação, no fim das contas, né? E aí, com base nisso, você planejar o que você pode começar a fazer agora, o que depende de você começar a fazer primeiro, para depois facilitar lá na frente de você seguir. E aí, antes de você ver, pronto, tá com o KV pronto, que seria aqui o exemplo dele. Bem interessante esse feedback do Matheus. Nossa, eu acho que mulher passa muito por isso, sabe? Às vezes você não pode se permitir ficar doente. Você é responsável por tantas coisas, ainda mais quem trabalha por conta, né? Então, às vezes, quando eu passo por isso, nossa, me dá uma agonia. Tenho tanta coisa pra fazer que eu travo e não faço nada. Então, a minha solução pra essas situações é sentar, respirar, pega um café, um chá, uma bebida... um comfort drink, assim, pra me acalmar. E eu pego papel e caneta mesmo e começo a escrever tudo. Tudo que for pra trás, tudo que eu esqueci, tudo que eu tenho que fazer, tudo que tá me angustiando, E só depois eu vou ali pras ferramentas digitais, organizo tudo aquilo que eu escrevi, faço um plano de ação e já começo a agir imediatamente. Então, esse ato de você tirar tudo que tá na tua cabeça, assim... e colocar no papel parece que dá um alívio, sabe? Então, mulher, eu digo mulher porque ela tá toda hora pensando na família, nos filhos e tal, e daí se sente culpada porque negligenciou alguma coisa no trabalho, aí quando ela coloca o trabalho em dia, ela se sente culpada por não estar dando atenção suficiente pra família. É um dilema que não tem fim. Tem que aprender a conviver porque não tem solução. E isso do overthinking... funciona muito bem. Você para de ficar se angustiando e pensando em tudo que tem pra fazer, coloca no papel. E é incrível a quantidade de pessoas que mandou feedback pra mim no Telegram,
falando que são overthinkers também. Eu recebi até uma foto de um bottom da CCXP escrito overthinker. Você se identifica ali, assume que você é um overthinker, né? Então, e pro próximo ano aí, já decidi que eu vou voltar a fazer minhas not to-do lists, vou ser mais assertiva, vou saber dizer mais não pras coisas. Sempre que eu ficar na dúvida de uma coisa, se eu devo ou não devo, eu não devo, então eu não vou fazer. Eu acho que é a melhor saída para um overthinker. Bota não em tudo e acabou. Excelente. E Bia, finalizando o que o pessoal mandou aqui de dicas pra gente, né, que espero que estejam também acrescentando pro dia a dia de quem escuta aqui o podcast, o Marlon Cerosino falou o seguinte, né, de aplicativo de exercícios, ele usa o Strong. Eu vou deixar aqui na descrição, tem tanto pro Android quanto pro iOS. Ele falou que a versão dele para Apple Watch é totalmente independente do iPhone, ele curte muito a interface e funcionalidades também do app. Eu dei uma espiadinha, eu uso um, que eu sempre esqueço o nome dele, deixa eu pegar aqui, que é o Smart Gym. É de um brasileiro, inclusive, ganhou já o aplicativo como o melhor do ano faz uns 2 anos, escolhido pela Apple. Acho que era o melhor app de Apple Watch, se não me engano. E esse Strong me lembrou muito porque a parte modular de exercício é muito parecida, né? Você tem que fazer uma série de, 4 repetições, subindo peso, com 1 minuto de descanso entre cada uma delas. Você dá o play ali, na hora que você começa a fazer exercício, você vai marcando etapa por etapa, você pode editar tudo isso se você quiser, concatenar exercícios, né? Hoje é o dia de exercício de, puxar. Aí você coloca um outro na sequência, você dá o play nisso e vai registrando quando você faz cada uma dessas coisas. O ajuste, o acompanhamento de uma sessão específica de exercício. A parte Pro também, você vê o seu progresso com um dashboard ali de acompanhamento de caloria, toda a parte, né, você acompanhar mesmo, né, de jeito mais próximo ali, os exercícios numa escala maior, né, você vê como é que foi seu ano, por exemplo, a semana, desempenho, ver as medidas, né, se o bíceps aumentou, esse tipo de coisa. Então vai estar aqui na descrição o link para o Strong, que é a dica do Marlon. Vou deixar aqui também esse, que eu já esqueci de novo o nome, que é um nome tão genérico, né? Que é o Smart Gym, que é o que eu uso aqui. Aí de fim de ano. Pois é, né? Já virou pudim o cérebro faz tempo. Então vai ter o link aqui. E obrigado ao Marlon por ter mandado essa dica, porque é bacana que tem tanto pro Android quanto pro iOS. Invistam nesses aplicativos de Apple Watch que são independentes do iPhone. Invistam, gente, ainda mais coisas de produtividade, ou esse de exercício mesmo, porque daí é uma tentação a menos de ficar pegando o iPhone o tempo todo pra ficar olhando, né? Aliás, essa lei aí de não entrar celular em escola, acho que devia estender pra academia também, porque, pelo amor de Deus, gente, o pessoal vai lá ficar sentado lá no aparelho e, em vez de fazer o exercício, fica olhando o celular. Como tem isso? É uma coisa impressionante. Então, eu espero realmente que os watches e os dispositivos, os wearables como um todo, comecem a ter mais independência do smartphone, principalmente para música, ou não só para exercícios e para monitoramento, eles já são, né, de saúde. Mas para ouvir música, para as playlists, assim, nossa, se puder deixar o smartphone em casa, seria o ideal, né? Alguns já têm essa capacidade, tem os modelos, né, de watches que suportam LTE já também. É ótimo, né? Você cria lá uma playlist, não precisa nem ter armazenamento no seu aparelho. Coloca um Spotify lá, uma playlist específica e deixa rolar, né? Mas invistam, porque quanto mais independente do Apple Watch, mais focado na tarefa você fica, né? Totalmente, tem os perfis de pessoas que você vai sacando na academia, né? Tem a pessoa que se filma o tempo inteiro, se é pra você ver, se a postura tá beleza, né? Se você não arcou as costas, ok, arqueou, né, as costas. Mas na minha academia tem o TikToker, o cara bota o tripé e se filma, assim, um exercício leva 15 minutos, né, pra ele achar o ângulo da câmera, não sei o que lá, pra depois postar. Eu acho engraçado que tanto tem o personal também que vai filmando a pessoa fazendo exercício, parece um drone pessoal, assim, né, que a pessoa faz umas tomadas, vai de cima, vai de baixo e gira, assim, fala, putz, essa geração de conteúdo atrapalha quem tá lá só pra fazer e ir embora. Reza a lenda que se você for pra academia, não fizer uma foto sua na frente do espelho, postar no Instagram escrito tá pago, o exercício não funciona. Não conta. Não valeu. Não conta, não valeu. Não cresce o músculo.
Mas cada um. Mas presta atenção, não tá atrapalhando ninguém. Acho que é o principal. Agora, Bia, você na semana passada fez um teaser aqui sobre uma coisa que aparentemente o Papai Noel ia trazer pra você. Teremos um review de gadget aqui. Papai Noel chegou faz pouco tempo, né? Papai Noel ainda tá terminando o rolê mundial dele, mas ele entregou pra você? Você foi uma boa menina, ganhou presente no Natal? Papai Noel magrinho, não, mas chegou. Então, eu tava querendo mudar eu tava com a Mi Band 4, então eu tava naquela indecisão de trocar de band, ir pro smartwatch. Qual smartwatch? Eu queria muito um que medisse efetivamente pressão arterial, né? Mas tá tudo muito fora do meu orçamento, né? Então eu falei, putz, vou ter que achar uma outra alternativa. Aí me sugeriram de outras marcas, né? Smartwatch da Huawei, até a QCY, né? Que eu gosto muito dos fones e uso. Não sabia que tinha smartwatch também. Pois é, então. Aí eu fui. Acabei voltando pro mesmo lugar e eu só fiz upgrade de Mi Band mesmo. Que no final das contas eu vou naquilo que eu conheço, que eu confio, tá funcionando bem pra mim. Pô, eu tô desde a 4, gente. Agora nós estamos na Mi Band 9, olha só. Então quantas gerações estão aí, quantos anos ela funcionou bem. Então eu sou muito assim de me apegar pela confiança, né? E como a minha Mi Band 4 a bateria já não tava aquelas coisas, o carregadorzinho dela já tava um pouco com mau contato, eu falei, não, tá na hora de trocar mesmo, e eu fui pra Mi Band 9. Vantagens. Não muda a minha vida. Já tô acostumada, já conheço a interface, mas tem coisas novas, né? Por exemplo, o medidor ali de ciclo feminino, que achei bem interessante. Tem vários adicionais ali, né? Só que eu fiquei pensando, eu acho que o mais importante de você usar um dispositivo desse tipo é você realmente monitorar como você tem usado. E agora que eu troquei, eu fui lá nos históricos, analisei mês a mês ali como é que foi meu sono, os passos, e fiz ali um paralelo com os meus altos e baixos da vida mesmo, né? E é incrível como quando a gente não tá bem, todo o resto não vai bem, tá? Ando pouco, não me exercito, durmo pouco e mentalmente você já está péssimo. Então são coisas que andam juntas. E monitorar semanalmente, né? Eu faço um log, anoto, acompanho ali, vou anotando, anoto num plannerzinho de papel mesmo, porque eu acho que eu me engajo mais com o papel, assim, pra olhar o passado. Porque é só você passar as folhas, né? Então, semana após semana, eu vou anotando ali a média de sono, coloco ali da minha semana quanto que eu dormi, quantos passos eu dei, as idas à academia, e você começa a comparar, né? Nossa, essa semana aqui eu fui tão produtivo, e curiosamente eu fui mais produtivo no sono também, dormi melhor, andei mais, tô mais ativa, e quando tudo degringola. Então, e pra mim medir o sono, eu acho que é a mais importante. Eu vi que esse ano aqui no meu balanço, não cheguei na minha meta de 7 horas de média de sono, acho que é muito difícil, mas eu consegui aí 6,5, que pra mim já é uma vitória. Pra quem passou por um burnout aí, porque dormia 3, 4 horas por noite, é uma evolução e tanto, né? Só que eu ainda durmo pouco, durmo menos que eu queria durante a semana e compenso sábado e domingo dormindo mais. Então isso é uma coisa que eu quero mudar um pouco também, equilibrar mais dia de semana com fim de semana. Então é isso, eu tô com a Mi Band aqui, gosto muito. Outra coisa importante para mim e que me afastou dos smartwatches são você não precisar carregar a cada 1 ou 2 dias, né? Ela fica aí com certeza mais de uma semana. Eu vou fazer a primeira carga dela hoje, que ela tá com 17%, tô olhando aqui, mas é porque eu ativei tudo, né? Eu gosto de testar, né? Então fica tudo ligado lá, saturação, batimento, tal, automático ali de tempo em tempo, então tá toda hora medindo ali. Gosto de colocar ali no limite, ali nas primeiras semanas, justamente para avaliar o produto, né? Então, mas uma semana de autonomia para mim já é maravilhoso, né?
Porque durante o sono eu não gosto de tirar pra carregar, porque eu quero monitorar o sono. Eu gosto de pôr pra carregar quando eu tomo banho. Só que daí, se você vai pra academia, não tem como você colocar pra carregar na academia, né? O seu watch e tal. Não dá, os amigos do alheio estão todos ali por perto. Então, a solução é quando eu tô em casa, quando eu tenho um momento pra parar, pra descansar. Como eu falei já que sábado é a manutenção semanal da Bia, né? Hidrato o cabelo, entre outras coisas, eu já coloco pra carregar também, todo sábado. Tá resolvido, gente. Pronto, é o que se encaixa na minha vida. Então eu continuo de Me Band, porque em time que tá ganhando a gente não mexe. A gente só faz umas melhorias pontuais. Acho que a melhor coisa é isso. Você não vai ter que aprender todo um sistema novo, aplicativo, ver onde fica as coisas. Isso tá funcionando ótimo, né? Pra mim, assim, a parte de carregar não a cada... Se eu usasse o relógio 100% do tempo, eu acho que eu carregaria ele uma vez a cada 2 dias. A bateria dura ok, né? Eu não uso tanto quanto talvez muita gente use, do tipo, sei lá, receber todas as notificações. Já falei aqui sobre como a notificação é uma coisa que eu recebo bem pouco, né? Então, meu uso ele acaba sendo mais tranquilo. Mas como faz, sei lá, de um ano pra cá, tá, na verdade, eu tô com uma alergia não só ao silicone, mas tem uma pulseira de couro que eu usei também. Se fica muito tempo aqui, começa a dar uma alergia, fica vermelho, coça. Então eu tô usando o relógio só pra fazer exercício, fazer acompanhamento. E nas manhãs em que eu sei que eu vou acordar mais cedo do que a Lari, eu durmo com o relógio pra colocar o alarme no relógio e o telefone não tocar e acordar a Lari à toa, né? Então são os 2 usos que eu tô fazendo. Mas quando eu tava usando o tempo inteiro, era assim, né? Vou tomar banho, deixa carregando ali, volto, ele já tá carregado, já tinha carga suficiente pro dia, né? Então no fim do dia, sei lá, já cumpri as tarefas que eu precisava. Se eu fosse usar pra dormir, tava com a bateria, sei lá, não cheia, deixava carregando ali, e na hora de dormir colocava ele e durava, mas acho que assim, carregar uma vez a cada 2 dias é suficiente. É bem melhor do que antes, que ia carregar todos os dias. Isso era chato, especialmente quando ele não era feito para você usar durante o sono. As pessoas usavam porque tinha aplicativo, mas a indicação era você não dormir com ele, né? Então, já melhorou bastante, mas não chega perto mesmo da pulseira que... Eu acho que você se incomodaria de ter que carregar uma vez que fosse a cada 2 dias, né? O que pra quem usa o relógio já é excelente, pra você ia ser um downgrade, né? Pois é. Quando eu usei um da Asus e um da Motorola, tá? Lindos, redondinho, não gosto de quadrado, né? Adorava o design deles, lindíssimos, mas não raro acontecia de eu virar o braço pra ver as horas e ele tava desligado, sem bateria. É muito coisa de lesada, né? Mas eu sou, fazer o quê, né? Eu esqueço, eu fico não quero, eu já tenho muita coisa na minha cabeça, não quero ficar lembrando de carregar a cada 2 dias mais um relógio, uma coisa a mais pra carregar, né? Eu já chego, eu tiro as coisas da minha bolsa, tem um lugarzinho que o tablet fica, eu encaixo. Tem o pedestalzinho ali do meu smartphone, já coloco, e já tem um terceiro que é o do meu fone. Então eu já chego, já coloco os 3 para carregar. Agora ainda mais ainda mais que não é um carregador óbvio, né? Porque todos esses que eu tô falando, eles são USB-C, então eles ficam aqui no meu escritório. Agora esse é a mesma coisa com o Apple Watch, né? Aquele magnético ali, é o carregador só dele, só serve para ele. E é um cabinho curto, aí você tem que achar uma tomada, a tomada fica em outro ambiente da casa para carregar. Ai, porque as minhas tomadas aqui no escritório ficam todas escondidas, eu só tenho os extensores e tal, né? Os fios ficam mais escondidos possível. Então, aí quando você tem um cabinho curtinho, putz, aí não dá pra ficar fazendo você dá uma preguiça, tipo, pra carregar que, olha... Então, sendo uma vez por semana só, é bem mais fácil, bem mais tranquilo. Pra mim, é mais fácil de administrar. E você falou de não acordar a Lari, eu lembrei que isso é uma das minhas features favoritas também do wearable. É você acordar com o negócio vibrando e não tocando. Não tem nada pior quando você dorme com alguém do seu lado e a pessoa usa o smartphone para acordar nos dias que você pode dormir mais. Nossa, quando isso acontecia, eu acordava com taquicardia. Meu Deus, desliga esse negócio. E é sempre estridente, né? Seja do iPhone, seja dos outros, assim, é aquele barulho irritante, né? O do iPhone, pelo menos, né? É muito irritante. Eu falava, desliga essa porcaria aí. Por que você coloca o pior som de todos? Ah, mas tem que ser o pior pra acordar. Putz,
Não, gente, usa um wearable, cada um acorda no seu momento, no seu horário, sem acordar outra pessoa. Sério, olha, trezentão uma band qualquer aí, tá? Não é um investimento muito alto e só isso já traz qualidade de vida, viu? Mais barato que um rádio relógio, né? É mais barato que um rádio relógio, exatamente. Excelente. Pessoal, mandem as suas perguntas para a Bia, para ela poder, conforme ela for usando, se vocês tiverem dúvidas mais específicas de uma aplicação específica, seja exercício, seja sono, enfim, mandem para ela poder ir respondendo aqui ao longo dos próximos episódios. Para achar os links de tudo que a gente comentou por aqui, você vai em gigahertz.fm/adtrabalho/131 ou dá mais pedra nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações e principalmente quem recomenda o Área de Trabalho para mais gente descobrir o podcast e passar a encontrar jeitos diferentes aqui de ter uma vida cada vez mais produtiva, graças à participação da Bia, que nos permite aqui, há 131 episódios, a ter essa vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto, nossos patrocinadores que viabilizam ele, e vocês, né, ouvintes, sempre mandando dicas, sugestões, comentários, usando diagrama de PERT, usando wearables, mandando aí seus aplicativos de flashcards para a gente testar tanta coisa que a gente está testando e acompanhando. E agora para 2025, vamos colocar as nossas metas em dia. Compartilhe as suas ferramentas, os métodos que vocês estão usando para definir melhor como vai ser o ano, planejar o ano. Eu quero saber direitinho como vocês estão se planejando, se organizando, para a gente inspirar outras pessoas também. Então, entre em contato comigo no Telegram, @BiaKunze, para mandar ali seus links, suas dicas, seus áudios, seus prints. Eu vou ler com o maior prazer e a gente vai compartilhar aqui com os demais. Maravilha, para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o A Fonte e a Área de Transferência. Apresento para a Lura o IA Sob Controle e sai todo sábado no Mac Magazine. Minha coluna opinativa saiu no último fim de semana sobre como a IA generativa ainda vai salvar a sua vida. Foi um texto que estão trabalhando, ficou bem bacana, dou bastante orgulho. O link está na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. E a gente volta quando, Bia? Semana que vem ou não? Ano que vem. Não, só ano que vem agora. Ano que vem. Então a gente volta no ano que vem. Beijoca sem fio a todos e até o ano que vem.